Fala meus queridos, beleza? Sejam muito bem-vindos. Estou gravando esse vídeo rápido para falar sobre alguns pontos que a gente vai abordar no treinamento que eu vou deixar linkado nos meus stories, tá? E esse treinamento é justamente para você que é profissional, você que tem o seu consultório, o seu escritório e você quer atender mais clientes usando isso aqui, a rede social. Que provavelmente se você parou para assistir esse vídeo é porque isso te chamou a atenção. Então é exatamente isso que eu quero te mostrar, como é que você cria um processo para você aumentar o seu número de clientes, mesmo que você tenha poucos seguidores. Porque um dos maiores mitos que se tem, que se acredita é que você precisa ter muitos seguidores para você conseguir ter resultado. Eu vou te mostrar nesse treinamento que isso é uma balela, tá? Então, aqui eu vou falar sobre alguns pontos que a gente vai abordar nesse treinamento. Então, se você não quiser assistir e quer ir direto se cadastrar, vai lá nos meus stories. Mas é interessante que você preste muita atenção para ver se esse treinamento vai fazer sentido para você. Então esse aqui é um pré-treinamento, tá? Então eu vou falar sobre alguns pontos, eu até anotei aqui os pontos que eu quero conversar com você. Primeira coisa é o seguinte, o público que você deve atingir, e eu vejo muita gente errando nisso, é o público leigo. Então se você, vamos colocar aqui que você é médico. Você é médico e eu sei que em todas as profissões tem muito ego. E quando você vai nas redes sociais, você vai se expor para falar sobre um determinado assunto e você usa termos mais técnicos, mais difíceis, é porque você quer realmente mostrar para o seu público que você sabe daquele assunto, que você tem um nível intelectual muito alto. Só que o que acontece aí? Quando você faz isso, você está falando para um público médico também. Então, se você é médico e você fala com termos técnicos, termos mais difíceis, você está falando com o público médico, que é um público que não vai comprar de você. É um público que não tem interesse em ser o seu cliente, obviamente. E esse público, pelo contrário, ele tende a prejudicar muitas vezes o seu andamento nas redes sociais, a sua estratégia nas redes sociais. Porque esse pessoal vai falar o seguinte, olha, esse negócio de rede social não presta, cara. O negócio é a gente fazer um trabalho forte aqui, ter um boca a boca muito forte e estudar e se empenhar e a gente consegue um resultado. Esse negócio de internet é balela. E, obviamente, que você precisa se empenhar, você precisa trabalhar bem, o boca a boca é sensacional, mas a gente não pode negar que hoje estar na internet é essencial. Eu conheço, inclusive, médicos de verdade, depois pode me chamar no privado que eu vou mandar para você. Eu conheço médicos que eles cancelaram o CRM, né, o número lá do Conselho Regional de Medicina, cancelou. Ou seja, o cara não pode mais atuar como médico para trabalhar só com internet, porque ele estava sendo, digamos, perseguido pela comunidade médica, porque ele falava sobre algumas coisas na internet que as pessoas da comunidade não aceitavam, diziam que ele estava denegrindo, diziam que ele estava excedendo os limites, coisas desse tipo. Então ele falou, cara, então quer saber? Eu vou cancelar o meu CRM e vou trabalhar só com esse público, que é o que me dá mais retorno hoje. Estou dizendo que é o seu caso, tá? Estou só dando um exemplo muito factível de que é totalmente possível você usar a internet para você, cara, conseguir talvez mais clientes para o seu consultório ou talvez em alguma situação até parar de trabalhar dessa forma, caso você queira, e ir por outro rumo, como palestrante, como no caso desse médico que ele é palestrante, ele tem vários cursos online, então ele mudou de rotina. Mas esse é o primeiro ponto que você deve falar para o público leigo. E eu sei que é muito difícil, principalmente quem é da área acadêmica, né, que faz mestrado, faz doutorado, e ter que falar com uma linguagem mais leiga, uma linguagem totalmente básica, cara, é muito complicado. Eu sei que você começa a pensar, pô, mas eu estudei tanto, o que é que os meus colegas vão pensar? Mas é o seguinte, seus colegas não vão pagar suas contas. Então essa é uma verdade difícil de lidar, mas não tem por onde fugir. Os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares não vão pagar suas contas. Quem vai pagar suas contas é o público leigo. Então você tem que falar para eles. Então se você é médico, se você é dentista, se você é corretor de imóveis, se você é advogado, se você é contabilista, contador, você tem que falar a linguagem desse público. O público, por exemplo, eu não sei nada de contabilidade. Então se você começa a falar sobre muitos termos técnicos, eu falo, cara, não tô entendendo nada, vou sair esse cara não fala comigo. Se você começa a falar sobre termos mais básicos, uma linguagem totalmente leiga, cara, perfeito. É exatamente isso que vai conectar você com o seu público. Então esse é o primeiro ponto, é uma das coisas que a gente vai abordar nesse treinamento. Como é que você deve usar a sua linguagem, como é que você deve usar o poder da comunicação para falar com o público leigo, que é o público que realmente tem interesse no seu produto, no seu serviço, tá? Outro ponto que eu coloquei aqui, e esse aqui é sensacional.
que é um dos pontos que a gente vai abordar, todos os pontos que na verdade a gente vai abordar no treinamento, que é conteúdo versus experiência. Quando eu falo para as pessoas que elas têm que chegar na internet para falar sobre o que elas resolvem, né, o que o serviço delas resolvem, as pessoas falam: ah, mas Vicente, mas tem muita gente na internet falando sobre as mesmas coisas que eu falo. E você não está errado. Quando você vai na internet, por exemplo, eu quero aprender, quero emagrecer, vou usar um exemplo básico aqui que todo mundo entende. Quero emagrecer. Todo mundo sabe que precisa fazer, tem que treinar, tem que fazer a dieta. E na internet a gente tem centenas de tipos de dietas, centenas, talvez milhares de treinamentos. E pior ainda, ou melhor, né? A gente tem milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, inclusive, falando sobre a dieta do não sei o que, a dieta o método do jejum intermitente, a dieta do guerreiro, a dieta do low carb. Cara, todo mundo está falando sobre as mesmas coisas. Mas qual é a diferença aí? As pessoas estão entregando conteúdo. Então, para e pensa o seguinte: quando você for para a internet, você não vai simplesmente falar: olha, existem 3 dietas para você seguir, para você emagrecer. Tem a low carb, tem essa e tem essa. É exatamente o oposto disso. Você, com a sua experiência, aí é que entra o ponto que eu quero falar aqui: conteúdo versus experiência. Conteúdo é uma coisa. Eu chegar para você e falar: olha, no marketing a gente tem uns 4 P's. Os 4 P's são esse. E aí você vai conseguir ter um negócio de sucesso. Beleza. Isso é um conteúdo que eu posso pegar um livro aqui, abrir e ler. Mas eu não estou querendo saber mais conteúdo. Se eu quisesse, eu olhava no Google, pesquisava no Google quais são os 4 P's do marketing: preço, praça, promoção preço, praça, produto e promoção. E aí você vai lá no Google e você encontra isso. E aí? Como é que eu aplico isso no meu negócio? O que eu quero de você, profissional, é a sua experiência. Então, quando as pessoas chegam para mim, elas não querem aprender marketing. Elas não querem aprender marketing digital. Quando eu fiz a faculdade de administração, eu me formei em administração e fiz a pós-graduação em marketing na Universidade Estadual do Ceará, eu aprendi vários conceitos ali de marketing, mas eu não falo sobre esses conceitos com a mesma linguagem que eu aprendi. Então eu falo com a linguagem muito mais leiga, uma linguagem muito mais básica, porque é exatamente o que vai conectar com as pessoas. Você que está me assistindo, você não quer ser um profissional de marketing. Você não precisa ser um profissional de marketing. Você precisa do meu conselho, da minha experiência, da minha orientação para falar o seguinte: olha, você tem um consultório, você tem um escritório, você precisa de mais pacientes, mais clientes, faz isso. O que é que você está querendo aí? Minha experiência, minha expertise. Então você não quer mais conteúdo. Se fosse para querer conteúdo, você abriria um livro de marketing e aprenderia com aquele livro. Mas não é isso. Esse livro não vai te dar um direcionamento. Obviamente, é interessante você... eu não estou desqualificando o livro, tá? Mas o livro, ele serve para mim, que sou um profissional de marketing. Para você que tem outros a fazer, que tem outra tarefa, que tem outro propósito, você que, por exemplo, é um contador, você tem uma tarefa gigantesca para você fazer. Você tem seus clientes para cuidar. Você não vai precisar ficar lendo Kotler, Aureus, ficar lendo um monte de autor de marketing, se isso não faz sentido para você. A sua tarefa, o seu dever é estudar sobre contabilidade, nesse caso, atender os seus clientes muito bem. A minha tarefa é falar para você: olha, eu aprendi isso no marketing, então eu vou te orientar o que é que você deve fazer, baseado na minha experiência, no que eu já vivenciei. Então, quando as pessoas chegam até as suas redes sociais, elas não querem mais conteúdo. E aí já muda totalmente a figura. As pessoas querem a sua experiência. As pessoas querem o que você sabe fazer. O que você tem para agregar na vida delas, baseado no que você já viveu, que você já vivenciou. Então as pessoas não querem saber sobre os melhores aplicativos para Instagram. As pessoas não querem saber quais são as dietas mais eficazes para as pessoas magras, as pessoas obesas, enfim. As pessoas não querem saber esses detalhes. As pessoas querem saber o seguinte: cara, para mim, como é que você pode me ajudar? Para mim, o que é que você, com a sua experiência, o que é que você acha? Então, quando eu chego para um advogado, vou dar um exemplo aqui muito claro. Quando eu chego para um advogado, eu não quero saber sobre as leis. Eu não chego por aí e falo: cara, o que é que o artigo tal diz? Não quero saber. Eu quero saber o seguinte: cara, fiz isso aqui, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tem um apartamento que eu comprei e até hoje não entregaram. E aí, eu contratei um advogado e, cara, eu não quero saber das leis ali, do direito civil, eu não vou estudar isso. Eu quero que ele me diga o seguinte: qual é o meu direito? O que é que eu devo fazer? Me diz só o que é que eu devo fazer e se vira. Então, ele vai me dar clareza. É isso que ele vai me dar, porque ele já tem experiência. Então ele não vai me dizer: olha, de acordo com o artigo tal, da lei tal, não sei o que, não sei o que. Não importa pra mim. Eu quero falar o seguinte:
Você resolve esse meu problema? Resolvo. O que é que eu preciso fazer? Olha, assina esses documentos, faz isso, a gente vai fazer uma petição, deixa comigo. Pronto, é isso. O que eu estou comprando dele? Experiência. Não estou comprando... Ele não é um professor de direito. A ideia não é que eu aprenda direito com ele, eu como consumidor final. A ideia é que eu tenha a experiência dele para que me ajude a resolver o meu problema. Então, esses já são 2 pontos que a gente vai falar. Então, é muito importante que você preste muita atenção nisso, porque esse é um erro muito comum. Esses são erros muito comuns. Eu vou falar sobre esses erros e como corrigir esses problemas na sua comunicação nesse treinamento. Então faz o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, já deu aqui 10 minutos, eu vou parar por aqui, depois eu vou soltando outros pedaços, talvez até nos stories mesmo, do que a gente vai falar nesse treinamento. Porque esse treinamento ele vai ser bem amplo, vai ser bem denso, então vai ser muito importante você assistir, você garantir a sua vaga, porque ele não vai ficar no ar também, tá? E isso não é estratégia, o Vicente vai tirar do ar porque ele quer que a gente se cadastre logo, mas não é. Esse treinamento ele não vai ficar no ar porque ele vai fazer parte de um treinamento pago, tá? Então se você conseguir se cadastrar e assistir esse treinamento enquanto ele estiver no ar, você não vai pagar nada por isso. Porém, depois que esse treinamento for liberado, 24 horas depois ou 48 horas depois, eu vou pensar ainda, eu vou tirar ele do ar porque ele vai fazer parte de um treinamento novo que eu estou lançando, beleza? Combinado assim? Então é o seguinte, link nos stories, vai lá, clica no link, arrasta pra cima, sempre quis fazer isso, arrasta pra cima e você se cadastra lá no treinamento, beleza? Então é isso, forte abraço, bom final de semana pra você, beijo no coração e até mais.